Vamos lá, pessoal, esperando entrar aí o Maurício pra gente conversar um pouquinho aí. Deixa eu ver, Maurício Bonato vai entrar daqui um pouquinho. Pessoal já chegando aí. Abraço, Daniel. Jardel, grande abraço também. Só esperando o Maurício entrar lá. Agora sim, entrou o Maurício. Agora vai. Agora foi, isso aí. Se Maomé não vai montar, a montanha tem que amar Maomé, meu. E vamos lá, vamos fazer o que deve ser feito. É. Não, curioso, porque ficava assim, conectando. Eu falei, poxa, mas já abre direto, né? Aí, Pois quando a gente tava pelo áudio, aí cortou você de repente. Aí escreveu assim, Marcelo não consegue se conectar. Falei, que estranho, mas vamos lá, tudo bem, tá vamos ótimo. tocar. Depois, me faz um favor, me manda esse link, tá? Que aí eu Pode deixar, posto pode lá, deixar. posto pra galera acompanhar a gente. Então vamos lá. Então agora eu teria que estar na parte de cima porque a live seria do meu canal, mas inverteu. Tem problema não. Não tem problema. As ordens dos tratores não alteram o viaduto. Exatamente. Então vamos lá, Marcelo. Marcelo, ele já é um narrador. Eu vou contar um pouquinho, só para fazer um resumo da história dele, mas o Marcelo depois eu quero que ele fale bastante, claro, sobre ele que é o entrevistado. E o Marcelo já é um profissional, que já trabalha na área há um bom tempo já fez narrações importantes, já participou de concursos importantes. Ele que é professor, na verdade, ele é formado em educação física, também jornalismo. É um cara que árbitro de futsal, para quem não sabe, né? Então, assim, o cara que já está inserido no esporte de alguma maneira na vida dele, né? Ou de todas as maneiras, melhor dizendo. E meio que por acaso ele acabou caindo na narração esportiva. Ele vai explicar tudo isso, só estou fazendo um preâmbulo aí. E hoje ele está estudando comigo para se aperfeiçoar na parte de televisão, porque ele já é narrador de rádio, já é um narrador que já tem uma experiência bacana, já fez coisas importantes e tudo mais. Tem também uma história, depois se você quiser contar, uma história que você me contou ontem sobre a audiodescrição para o teu irmão. Se você tiver a fim de falar, você pode falar. Se não quiser, não tem problema, mas é uma história bonita. Acho que é legal dividir com a galera, se você quiser, claro, né? Te deixo à vontade aí. Enfim, Marcelo Werkhausen, sobrenome alemão, podemos dizer interior do Rio Grande do Sul, né? Perto de Gramado que você mora. Conta a tua Eu moro na história aí. Cidade Feliz, né? Eu moro na Cidade Feliz, que fica em torno de... Dá uns 60 quilômetros de Gramado, mais uns 35 de Caxias do Sul, que também é um grande polo aí de cidades brasileiras, e a 80 quilômetros de Porto Alegre. Então não é longe, é perto, né? Tá ali É perto, é perto. tá ali. Conta a tua história então, Marcelo, manda bala. Começa de onde você quiser aí, né? A Bom, tua infância, sei lá, de repente você... A gente tem muita referência na infância, né? Pois é, nós começamos na infância, na infância eu não tinha televisor, né? Televisor a gente até tinha, mas de vez em quando olhava, até porque na região serrana do Rio Grande do Sul, naquela época, a antena, aquele esqueleto de peixe, né? Ele não funcionava muito bem. Então, para se manter informado, e até antes dos anos 90, o futebol não era tão atrativo para a televisão, né? Então, onde eu utilizava para me informar e estar ligado nas coisas era no rádio. Então, por muitas vezes eu fiquei... Eu deitava na cama e o rádio ficava ligado. E esse rádio ficava a noite toda, às vezes eu dormindo, às vezes eu acordado, mas esse rádio ficava no ouvidinho o tempo todo falando. E então, o tempo passou, eu me formei em segundo grau, e quando eu fui para fazer a minha faculdade, eu peguei e me inscrevi em 2 cursos.
Um era educação física e o outro era jornalismo. Eu passei nos dois, só que na hora de ver os valores, porque naquela época não existia ProUni, não existia essas facilidades que, graças a Deus, existem hoje, né? E o que me levou a ir para a educação física foi justamente a questão dos valores. A educação física, por ser uma licenciatura, ela dava 50% de desconto. E foi ali que eu optei pela educação física, até porque eu já trabalhava antes com escolinhas e gostava do esporte mesmo. Só que pelas cargas d'água, justamente depois que eu estava estudando educação física, veio o convite para trabalhar em jornal. Entende? Eu estava me preparando para ser um profissional de educação física, trabalhar com educação física, e deixei o jornalismo de lado. E no andar disso, o jornalismo apareceu na minha frente, fui convidado, e como a gente estava precisando de trabalho, eu, de pronto, assumi a bronca e vamos ser jornalistas, né? Vamos trabalhar no jornal. Então, em 2005 foi isso. Em 2009, essa mesma equipe de jornal ganhou uma outorga do governo federal para poder abrir uma rádio comunitária na cidade de Nova Petrópolis. E surgiu o convite, né, já que eu estava na equipe, ó, você quer fazer a parte de esportes? Bom, vamos lá, vamos trabalhar com isso, né? E em 2009, então, eu entrei como repórter, então, das transmissões que a gente fazia. Tinha um colega meu, Sérgio Renato, que hoje, infelizmente, não narra, mas é um baita do narrador também. E foi levando até 2011, quando o Sérgio Renato não pôde fazer a transmissão, a rádio começou a procurar um outro para fechar o furo ali, né, para buscar ocupar esse espaço. Só que era todo mundo muito caro. E chegou no dia da transmissão, não se conseguiu chegar a um acordo com algum narrador, e o meu chefe na época, então, ele disse, ó, toca o baile e vai você narrar. Bom, eu era repórter, para reportagem era tranquilo, mas a questão de narração era uma loucura, né? Não tinha preparo algum. E, para minha sorte, esse dia foi dia 4 de dezembro de 2011. Para minha sorte, esse jogo ficou 0-0. Eu guardo isso na lembrança, porque foi um dos maiores sufocos, né, que eu passei. E o que acontece? Chegou na segunda-feira, eu já estava tranquilo, né? Bom, vamos trabalhar para a semana que vem, porque era final de campeonato. Jogo de ida eu fiz, então, no domingo. No próximo domingo ia ter o jogo de volta. E, bom, segunda-feira, reportagem, vamos ligar para o chefe para ele conseguir fechar com o narrador para a semana que vem. E no mesmo dia ele falou, não, semana que vem é contigo de novo. Eu, poxa, mas, cara, como é que eu vou fazer de novo? Não foi bom? Não, foi muito bom. Nós vamos aperfeiçoar, tu faz uma treinada aí durante a semana e vamos tocar. Bom, naquela de vai, não vai, é só um jogo, vamos tocar. E chegou na hora do jogo, aquele nervosismo que sempre pega, ainda mais quando tu não sabes o que tu está fazendo correto, se tu estás fazendo corretamente. Aí, início do jogo, lançamento do lado direito, o rapaz do Pinhalense entra na área e bate cruzado. Bateu cruzado, bola na rede, eu olho, e agora? Porque no primeiro jogo não precisei gritar gol. O gol não tinha treinado tão firmemente. E dei aquela respirada e eu olho, o pessoal está indo se abraçar para comemorar o gol. E eu, pode abraçar. Larguei e agora é gol, né? Respirei fundo e larguei o gol. Saiu meio esganiçado, meio esbelado, mas saiu. E o jogo terminou 2-0, no segundo gol eu utilizei do mesmo bordão. E na segunda-feira o pessoal já começou, pode abraçar, pode abraçar, pode abraçar. Mas mesmo assim, não estava tão empolgado, porque eu sou um pouquinho perfeccionista, né? E eu não sabendo fazer a coisa direito e estando ali no meio, é porque a gente sempre bota o nível lá em cima, a gente quer ser igual os grandes narradores. E naquele momento, então, não sei se vai, não sei se não vai. O pessoal, não, toca e vamos tocar e vai adiante. E foi indo, daí veio futsal, veio outras competições, e em 2013... eu me mudei para a Cidade Feliz, que eu moro hoje, né? Em 2013, então, eu vim para a Cidade Feliz e não deu 3 meses que eu estava morando aqui, as conversas vão e vêm,
e o diretor da rádio pediu, pô, tá faltando um menino, você não quer vir trabalhar conosco? É para um jogo? É para um jogo. Fui lá, fiz reportagem para ele nesse jogo, e na segunda-feira ele me chamou, tu é narrador, né? Sim, sou narrador também. Estou narrando há pouco tempo, mas sou narrador também. O nosso narrador não vai mais poder trabalhar conosco, e nós queremos abrir essa possibilidade para ti. E eu de imediato abracei, né? Então, e até hoje estou. Em 2013 ainda, o Sport TV lançou, então, um projeto, por causa das Olimpíadas e também da Copa do Mundo, de novos narradores. Em 2014, então, eu participei, a primeira parte toda ela era online, eu participei dela, fui passando pelas etapas até chegar à semifinal, que foi em Porto Alegre. Porto Alegre, então, a gente participou, eu e mais vários narradores bastante conhecidos aqui do Rio Grande do Sul, só que a Globo, Sport TV, que é o conglomerado lá, olhou para muitos de nós e disse, olha, não vai ter como porque vocês são radialistas. E a gente precisa de narrador de TV. A gente precisa de narrador de TV e não de rádio. E então o que aconteceu? A TV ficou de lado em 2014. E eu batalhei então na questão do rádio. Então continuei trabalhando na Rádio Vale Feliz, que é aqui da minha cidade. Houve convites para trabalhar em outras rádios de futsal. Em 2017, 2018, o streaming começou a entrar na questão de narração também, de trazer eventos. E aí veio o convite para alguns eventos do meu amigo Itamar Pacheco, que tem o site RS Esportes, que é muito forte no esporte amador da nossa região. E é onde eu estou inserido, porque a rádio da minha cidade, ela trabalha com esporte amador. E em 2019, então, surgiu um curso em Porto Alegre, com 3 grandes narradores, que são bem conhecidos no Rio Grande do Sul. Um é o Ramiro Ruschel, com o Sport TV de muito tempo. O outro é o Daniel Oliveira, com 30 anos de Bandeirantes. E o outro é o Thiago Suman, que foi um dos criadores também da Rádio Grenal, um dos caras que fez a Rádio Grenal funcionar. Então, com o curso deles, eu me abri, aqui vamos tentar dar uma melhorada, vamos dar uma olhada com o pessoal. E eu fui lá, fiz o curso e também chamei a atenção. E no início desse ano, então, um novo projeto que foi criado, que foi a EAV TV, que é aqui do Rio Grande do Sul. Então, o pessoal me convidou para fazer a 20ª Copa Santiago de Futebol Juvenil. E aí tem aquela questão de oportunidade e sorte, né? O jogo que eu fui escalado foi Santos e Aliança Lima, do Peru. E o jogo foi, se eu não me engano, na quinta-feira. E na terça de noite saiu uma matéria que foi destaque em todo o Brasil, que foi a contratação do menino Patatá. Agora não sei se é Patati ou Patatá. Era um dos dois. E o Santos fez uma multa rescisória astronômica. E isso chamou a atenção de todos os sites. E justamente no jogo que eu iria transmitir para a EAV TV, o rapaz ia estrear. Então, a audiência foi lá em cima, foi um pico de audiência, porque todo mundo queria conhecer ele. E ele acabou ficando no banco, né? Então, a expectativa foi criada ainda ao longo do jogo, o jogo rolando. Então, para minha sorte ainda, tem aquela questão da sorte, o filho do Ademir Quintino fez um gol na partida, e a minha narração, então, o Ademir Quintino é bastante conhecido aí pela torcida do Santos, o Ademir Quintino largou aquela narração e um monte de gente, assim, foi impressionante o que foi adicionado de amigos, de gente curiosa para saber o que era o Pode Abraçar, porque foi o bordão que pegou também no gol dele. Então, é aquela coisa de estar preparado e a sorte vem junto, né? Então, depois disso, da Copa Santiago, teve as eliminatórias da Copa do Mundo de Futsal, que teve transmissão da Comebol, e o Ramiro Ruschel me solicitou, tu não quer fazer um jogo aí das seleções? Vamos lá, né, gente? Então, fiz Uruguai e Colômbia, pelas eliminatórias. Então, um jogo, eu acho que é o jogo mais alto até hoje que eu fiz, que é uma eliminatória de Copa do Mundo. E depois disso, um outro grupo aqui do Rio Grande do Sul, o grupo O Bairrista, também me convidou para fazer
a parte de narração para a TV da Federação Gaúcha de Futebol, que estava transmitindo a segundona, né? Então, assim, de janeiro a março foi uma virada extraordinária, porque eu estava fazendo TV, streaming e rádio. Na mesma semana eu fazia tudo isso aí, fazia domingo e quarta futebol na TV, sexta-feira futebol no rádio, e no meio da semana, na terça e na quinta, fazia um streaming. Então, estava sensacional. Só que veio o baque da pandemia, né? Então, o baque da pandemia acabou derrubando não só eu, mas muita gente. E em cima disso, não tem jogo. Eu respeitei bastante essa questão da pandemia, não forcei nada e fiquei recluso bastante também. E nesse momento eu procurei, então, me aperfeiçoar. Foi aí que encontrei o Maurício Bonato também, e a gente conversa, volta e meia, troca ideias, mas a busca é sempre por aperfeiçoar, porque aquele bichinho que tinha me mordido lá em 2014 e que foi dito que não, por enquanto não estava bom, a partir de 2019, então a gente buscou trabalhar para melhorar, e eu acho que está indo bem. Ah, eu também acho. Eu posso falar. Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 37. O Marcelo ainda tá novo ainda, hein? Tá bem novo. Eu tenho 9 a mais que você. Eu acho o seguinte, ó, a tua história, cara, é uma história muito legal, né? Eu acho que tem esse ponto. Eu vou pensar algumas partes aí para fazer uma comparação com o que a gente vê em relação a. As pessoas me perguntam muitas coisas sobre narração, né? E você citou várias coisas interessantes. Primeiro ponto, você vê que foi narrar por acaso, né? Não era para narrar, foi lá quebrar um galho. Gente, essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina, tá? Muito mais. Então, como o Marcelo falou, você tem que estar preparado. Mas nem sempre você vai estar preparado na hora que pintar alguma coisa. Só que assim, tem uma outra coisa que eu acredito que chama-se destino, né? Acho que estão te chamando de papagaio aí, cara. O Tony Chama, tem apelido o também de papagaio. Thiago, Evandro, Ed Santiago, o MBP Esquadrias está aqui. O professor Diego falou que você é um monstro. O Vitor Cardeal, o nosso amigo João Ronaldo, também aluno. O Dario Felipe, deixa eu ver mais aqui. Clemir Halber, acho que é. Felipe Norst, que mais? Ludwig Giovanni, William Lopes, Mancha 06, Mark Freiberger, deve ser assim a pronúncia. Isso. Marceli com. Algumas pronúncias, o Amarildo Mires, também meu grande amigo, Diego Dieguitozef, acho que é. Exato. Montenegro, amigo meu. Tessilas, Aline Secker, Nienove Charles, o Cenoura também, Adriano Padilha, Fabrício, o Daniel, Hugo, eu tô subindo só para ver aqui, Daniel, outro Daniel, tem bastante gente acompanhando a gente, hein? Luciano, Weber, Marcelo Maurício, aqui, beleza. Enfim, então assim, a ProArte agora que entrou, né? O Evandro não precisa falar não, Evandro, deixa para lá. Se ele quiser, ele fala. É dele, ele que sabe. Então é o seguinte, ó, a gente, por exemplo, então são várias lições aí, né? Então a primeira, não estava preparado, mas primeiro tem que ter coragem para fazer. Tem que encarar o bicho de frente que eu falo. Então já começou por aí. Aí ele foi fazer o jogo, no primeiro jogo foi 0-0, tá? Ele meio que falou, nossa, que alívio, né, meu? Que eu não sabia o que eu ia fazer e tal. Aí no segundo jogo saiu o gol. Surge o bordão, né? Espontaneamente, entendeu? E pega. Por quê? Porque é verdadeiro, né? Então, assim, eu sei que tem narradores, colegas que pegam bordões para tentar criar, né? Pensando, ficam... Não está errado, não é isso. Mas o teu bordão, pode abraçar, pegou porque é espontâneo e é verdadeiro, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu e surgiu e pegou. Casou, ficou legal, contextualizou, entendeu? Então, assim, é o que eu quero dizer. Às vezes tem gente que entra em contato comigo para perguntar, eu tenho que criar um bordão.
você não tem que criar um bordão. Você não precisa obrigatoriamente. Mas é uma coisa que acontece, que surge. É um insight que você tem ali no momento, que foi o que aconteceu com você. Então essas coisas, dessa maneira como aconteceram com você, funcionam. Aí você vê, você era de educação física, o jornalismo te chamou. Mesmo você não optando primeiramente por outras questões, né? Outra situação que você teve que optar ali e tal, a questão financeira e tal, isso é normal. Aí o jornalismo te chamou, você foi lá, fez, aí depois começou a abrir um monte de porta, apareceu um monte de coisa para você e você conseguiu crescer na profissão. Aí você foi fazer um teste, né? Que foram mais de, se eu não me engano, eu não tenho o número exato, foi 11 mil pessoas, eu acho, que fizeram esse Eu acredito teste que aí do seja Sport mais ou menos TV. isso. Você deve ter conversado com o Márcio Meneghini. Na verdade, era uma moça que veio do Rio de Janeiro, mas agora não vou recordar o nome Ah, dela. o Márcio é um dos narradores, o Márcio está no Sport TV. Ah, sim, sim, sim. Mas o O Márcio, Márcio eu é acho do que naquela Sul. época não. Porque daquela época do pessoal que fez esse concurso, infelizmente ninguém passou aqui do Sul. Ninguém do Sul passou. E justamente porque não sei se o projeto não foi levado adiante ou se realmente todo mundo era radialista e ninguém prestava para a TV. Mas aquele momento, todos os narradores que participaram, foram em torno de 20, 25, que estiveram em Porto Alegre, ninguém passou adiante. E hoje eu não sei se nunca mais nos foi dado resposta se realmente alguém daquele projeto foi levado para a câmera mesmo, né? Eu conheço vários que não passaram, agora estou sabendo, né, que você é um deles. E o Márcio, ele estava já como repórter lá, e hoje ele está narrando, é meu amigo. O Márcio fez reportagem comigo num jogo da Libertadores, pelo Band Esportes. Ele era da Band de Porto Alegre, e ele foi fazer reportagem no jogo do Band Esportes, foi o primeiro jogo dele, e ao Carlos com a gente também. E ele falou, ele estava super. Um dia ele pode até contar essa história aí, mas eu sei que ele não vai ficar bravo de eu contar. Ele estava nervoso, e a gente conversando pela linha, eu estava em São Paulo, ele estava lá no Olímpico ainda. Foi, ó, Grêmio e Oriente Petroleiro. Acho que foi uns 3-0 pro Grêmio. E Libertadores 2011. E ele estava meio nervoso, tal, da gente conversou pela linha, eu falei, Márcio, fica tranquilo, cara. Até brinquei com ele, falei, está comigo, fica frio, que eu não vou te colocar em nenhuma enrascada, não vou te perguntar nada que você não saiba, mesmo porque eu não vou te perguntar nada. Tudo que você tiver que falar para mim, você me chama. Você fala Maurício, ou Bonato, o que você quiser, e você fala a informação que você tiver que falar, cara, de boa. Eu vou narrar o jogo, tem comentarista comigo. Ele, pô, cara, mó fogueira, primeira vez, não sei o que, aquela coisa, né? E aí ele tava nervoso mesmo. Quando deu intervalo, eu continuei lá na cabine, né? E ele falou, pô, cara, você me deixou muito tranquilo, né? Eu fiquei muito tranquilo com você. Poxa, obrigado. Até hoje ele me agradece, né? E a gente conversa bastante. O pai dele acompanhava meu trabalho lá no Sports Plus, na Sky e tal. E a gente já se encontrou aqui em São Paulo também. A gente foi numa lanchonete. O Márcio é um cara muito querido. Eu tenho muito carinho por ele, assim. Uma pessoa que eu gosto bastante. E, assim, ele ficou meu amigo, né? Pela circunstância também. Mas, assim, ali foi uma coisa que foi legal, né? Porque ele marcou, né, para ele. Porque foi a primeira vez que ele fez uma transmissão em nível nacional, tal, como repórter, foi bem legal, ao vivo, né? Porque o ao vivo é um negócio que as pessoas, ao vivo você não tem como voltar atrás e regravar, né? Consertar o teu erro. Passou, errou, segue e vai para frente. Então foi bem legal. E assim, voltando ao assunto, você vê, você chegou lá, te falaram que você não, entre aspas, estava apto para televisão. E aí, o que acontece? Você não desanima. Você continua procurando de uma outra maneira, se foca onde te direcionaram, entre aspas, né? E aí você continua a tua vida, a tua carreira. Aí abriu, agora teve esse problema da pandemia, mas eu tenho certeza que vai abrir de novo. Pode ficar tranquilo, que você é um profissional que tem qualidade, pode falar. E a questão que tu disseste, que abre portas, no momento que eu me inscrevi no grupo, foi criado um grupo de WhatsApp de narradores
E dentro disso já surgiu o convite do pessoal da Rádio Liderança, Rádio Web Liderança, de Gravataí, do meu amigo Júnior Imperador de Brito, justamente por causa do curso. E ele já me ligou, Marcelo, vem fazer comigo aqui, não sei o quê. E hoje eu estou trabalhando com ele, estou fazendo rádio web de jogos da dupla Grenal, que era justamente algo que eu não tinha esse vislumbre, porque há muita gente boa na questão do esporte gaúcho em se tratando de dupla Grenal. Mas surgiu a oportunidade ali, vamos narrar, vamos trabalhar, e hoje a liderança está fazendo um grande sucesso no meio do rádio web. Tanto é que eu já estou escalado, já fica o convite. Quem não conhece o Marcelinho, na quarta-feira eu narro Grêmio e Universidade Católica, a partir das 9h30. Então, quem não está satisfeito com o pessoal na TV, liga na TV, lá baixa o volume e bota no Facebook que a gente vai estar narrando esse jogo aí. E você colocou no nosso grupo lá, de alunos, tudo? Você já colocou? Ainda não, porque não está feita a arte, mas vou colocar lá, sim. Ah, coloca sim, a gente vai acompanhar. Sim. Você está falando do grupo que foi antes da aula, do WhatsApp? Exato. O pessoal então comentou... te proporcionou uma oportunidade, então. Que legal, exato. Qualquer coisinha que você acha que daqui um pouco pode não lhe ajudar, ela ajuda. Isso eu guardo para mim. Os caminhos são feitos, é aquilo que falou do destino, né? A gente constrói o caminho, mas se a gente não estiver preparado para esse caminho, a gente não vai ter sucesso. Às vezes a gente toma pancada na vida, não só na vida pessoal, né? Que tem bastante, né? Às vezes vem pancada de onde você nem espera. Mas a pancada na vida profissional, ela mexe muito com a cabeça da gente. Porque a gente tem uma questão Eu vivi isso também há pouco tempo, aí estou vivendo um pouco ainda, mas a gente tem Às vezes a gente que trabalha nesse meio, como eu falei, né? Eu até falei para vocês ontem, todos estavam os alunos reunidos, a gente fez uma conferência, eu estava falando para eles, a gente não pode se comparar com ninguém, né? Porque quando acontece essa paulada, a gente começa a se questionar, né? E nem sempre esse questionamento que a gente tem com a gente é um questionamento que a gente vai interiorizar e a gente vai, de repente, usar isso para uma coisa positiva no primeiro momento. Quando o tempo vai passando, você deixa de sentir a paulada, você começa a entender o que aconteceu. Mas na hora é difícil, né, cara? A gente tem emoção, a gente não é robô. Então, às vezes, tem gente, cara, que larga tudo. Não quer saber mais, entendeu? Eu conheço muita gente que fez isso. E aí, você chegar para essa pessoa e falar assim, pô, continua, cara, tenta mais uma vez, né? Tem aquela música do Raul, que eu gosto muito, sempre segui essa música, Tente Outra Vez, né? Até o Frejá gravou aí uma versão bem legal, faz um tempo já. Eu gosto muito dessa música que me leva... eu tenho duas músicas na vida. Essa e Tocando em Frente, do Almir Sater, né? As duas boas. E aí... É do Almir e do Renato, né? E aí aí você fala assim, pô, cara, será que é isso mesmo? Porque no primeiro momento você fica meio atordoado, meio perdido. Mas que nem no teu caso, qual foi o teu grande lance, né? Foi de você olhar aquela situação, né? E... Peraí, meu. Ok, beleza. Não deu. Ok, tá bom. E vamos seguir. Aí você vê, não é uma crítica especificamente a esse treinamento que teve no Sport TV, essa seleção. Mas geralmente os caras não respondem mesmo. Os caras deixam você na saudade, cara. Porque eu prefiro que o cara olhe pra mim, aponta o dedo na minha cara e fala, eu não quero você, do que o cara fica deixando eu criar aquela esperança falsa, né? De, quem sabe um dia vai acontecer alguma coisa, né? Então as pessoas não são assim. Especialmente no nosso meio profissional. Outro dia eu estava vendo no LinkedIn o pessoal reclamando falando que os recrutadores, né, pessoal de RH, enfim, não manda pelo menos uma resposta, ou quando vem aquela resposta automática, né? Eu sei que é difícil para as pessoas responderem o número de pessoas que mandam e tal, mas se eles entendessem, quando a gente está precisando de uma coisa, de um trabalho, eles entendessem a agonia que a pessoa sente, né? A ansiedade, a aflição,
eles responderiam. Eles só entendem quando eles estiverem na mesma situação um dia, né? Pode ser que aí mude a cabeça, então. Mas que você falou, pô, a gente não sabia o que aconteceu, você continuou. Aí você continuou, trilhou e seguiu o teu caminho. Eu vou te falar agora como você sendo meu aluno. Eu sei que você está agora treinando voleibol, né? Você está lá, já mandou um material bem legal para mim, gostei bastante. Então, assim, o que eu vejo, você é um cara que é profissional já, é um cara que às vezes poderia meter uma mala, né, meu? Tô fazendo lá e tal, já sei tudo. Super humilde, uma pessoa que divide muitas experiências e informações com os colegas. A gente bate um papo, né? Também em nível profissional, claro, porque nós já estamos na área trabalhando. Tem muita gente que ainda não está no curso, né? Então, aí o papo que a gente bate já é profissional. Gosto bastante do seu trabalho, já te falei isso. Não estou aqui fazendo média, você sabe, já te falei pessoalmente. Né? Se eu não tivesse falado, podia, o cara me falou lá na live, não, mas eu falei. E assim, eu acho que você tem tudo para trilhar um caminho, é novo ainda, tem, o teu caminho está aí para ser trilhado, acho que você vai fazer muito sucesso ainda, viu, Marcelo? E tem uma questão importante aí que a gente estava conversando ontem, que eu queria que você falasse, se você quiser, em relação à tua relação com o esporte em si, né? Você faz um trabalho também alternativo aí, que você sente ali os clubes, né? Todo clube pequeno, porque todo mundo quer narrar em lugar grande, todo mundo quer narrar time grande, todo mundo quer isso. Mas você é um cara que tem a narração dentro do teu coração, né? Que é isso que para mim isso aí já é mais importante que qualquer coisa, porque independente de dinheiro, independente de realização profissional, você já está se realizando, né? Então é uma história bacana. Se você quiser falar um pouco sobre isso, aquela história que você me contou ontem também dos times, que você conhece o presidente do time e tudo mais, o cara leva a roupa para lavar na casa dele, né? Na verdade, além da questão de narração, né, eu também, por ser profissional de educação física, eu, desde muito cedo, eu trabalho também com organização de eventos, né? Então, quem organiza eventos sabe o quanto cada um sofre na sua parte para que o todo saia. Então, por isso que eu disse, né, antes até, que o meu foco sempre foi o time de interior, o time amador, o time que a gente sabe que o que o presidente precisa fazer para que ele aconteça neste ano e no próximo ano. E isso é uma dificuldade que todo mundo que vive o esporte amador sente. Que nem eu falei ontem, né? Grêmio e Inter tem suas dificuldades, tem tudo, porque são cifras astronômicas que rolam lá. Mas o rapaz que se dispõe a botar num clube de uma cidade pequena, dentro de uma competição, onde é que ele vai ter que vai ser o responsável por contratar o jogador, contratar o ônibus, contratar o cara que vai fazer o fardamento, vai levar o fardamento para casa para lavar, vai ter todo os nossos presidentes aqui dos times pequenos, eles são responsáveis até por pintar o campo. Então, quando você vê essas pessoas trabalhando, você tem que valorizar essas pessoas, porque essas fazem muito além do que elas podem para que o esporte aconteça. Então, assim, nesses eventos que eu acabo auxiliando na promoção, a gente está muito próximo de todo mundo. E quando você vai narrar um jogo dessas pessoas, aí a verdade sai mais ainda, porque tu não está olhando simplesmente ali uma grande estrela do futebol nacional ou mundial. Tu está vendo um cara que batalhou a semana inteira para chegar no sábado, no domingo, poder botar uma chuteira e fazer acontecer. Então, isso faz com que a narração fique muito melhor, acredito eu, porque você vê verdade dentro de todo mundo que está ali, sabe? Você está trabalhando não só por ti, mas também por todo mundo que está ali, e essa proximidade faz com que histórias fiquem mais bem contadas e mais bonitas para quem está ouvindo. E tem um outro detalhe, né, Marcelo? É muito legal isso que você está falando, porque as pessoas, elas sempre focam, né? E elas olham, eu não estou falando que está errado, mas as pessoas às vezes deixam de ter uma oportunidade
enriquecedora de trabalho na vida, justamente porque elas estão focadas só no que é belo, né? Entre aspas, no que reluz, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Tem Exato. gente que eu conheço, tem gente que eu conheço que tem salários bons, ótimos, trabalham em lugares ótimos, mas não gostam de estar lá, não tá, sabe, não tá feliz. E a gente sempre fala, eu falo para vocês no curso e tal, né? Essa questão do streaming, você já viveu isso. Então, a gente às vezes fala, o cara torce o nariz, fala, pô, mas eu vou narrar jogo. Às vezes você está narrando um jogo da escola do teu bairro. Você não imagina o valor que essas pessoas dão para o teu trabalho e o que você está fazendo por elas é uma coisa tão gigante que você não tem dimensão do que está acontecendo. É claro que é o micro, é óbvio, né? Que é o micro. É um negócio que não vai ficar conhecido no país inteiro. Mas assim, já entra um pouco de vaidade também, né? De você querer que a coisa. Então, quando a gente trabalha para esse tipo de pessoas que são verdadeiras, que estão fazendo a coisa com amor, a gente acaba se inserindo nesse contexto e as coisas ganham uma outra forma para a gente, ganham uma outra perspectiva, né? Então, eu já aconteceu também comigo, de narrar jogos, você fala assim, pô, cara, sei se vai ser legal. Mas quando você tá lá, você vê aquela situação das pessoas, aquele amor que o cara tem por aquele campeonato, né? Aí tá o João tá falando lá que o João também é nosso colega, tal. Ele tá organizando o campeonato lá no Ceará e tudo mais, é difícil também. Então as pessoas elas imaginam sempre as conquistas numa questão macro, né, meu? E não é assim. Você pode ganhar menos dinheiro, provavelmente vai ganhar menos. Mas às vezes você pode viver disso também, cara. De uma maneira mais simples, né? Sem ter salário de 5 dígitos ou 6, né? Então, assim, mas é verdade, cara. E às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa na vida, na carreira, que vai ser uma coisa para a vida inteira dela. Né? Às vezes é um jogo. Eu contei para vocês ontem a questão daquela vez que eu fui narrar a partida para as pessoas com deficiência visual, né? Portadoras de deficiência visual. E foi a maior conquista que eu tive na minha carreira, né? Então, assim, você fala, pô, mas e aí, né? O que tem a ver? Não, o sentimento dos caras, o que eles sentiram com o meu trabalho, independente de ter sido eu, se eu tivesse assistindo, eu tinha ficado emocionado, entendeu? Porque é uma coisa diferente. A gente percebe ali, eu não falei ontem, mas faltou falar isso ontem. Eu vou falar aqui porque com você eu posso falar. Ali eu senti a razão do meu trabalho, cara. Sabe quando você tá. A razão do meu trabalho não é narrar para milhões de pessoas que estão mandando mensagens me elogiando em Facebook, Twitter, Instagram e. Ali, cara, eu senti o valor do meu trabalho, sabe? Aquela coisa do cara que trabalha de enfermeiro e o cara tá naquele momento que a pessoa tá morrendo, ele consegue, sei lá, mesmo que não salve a vida da pessoa, mas ele consegue dar um momento de alento para a pessoa, sabe? De tranquilidade, de paz. Ali eu falei, cara, esse foi o sentido de tudo que eu fiz até hoje. Foi em 2018, né? No Museu do Esporte, que eu narrei Brasil e Bélgica. Pena que o Brasil perdeu o jogo e acabou sendo eliminado da Copa. Então, assim, foi um convite que eu recebi da Lívia, da Ver com Palavras e tal. Falei muito isso ontem com vocês. E assim, cara, foi um negócio assim que você fala assim, meu, cara, é isso, entende? É isso. O que eu tinha que fazer era isso, cara. Posso morrer amanhã, entendeu? Pode cair um raio na minha cabeça, que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Porque às vezes não, né? Eu acho que a gente vive de uma maneira muito sonhadora, né? E a gente quer muito o que os outros têm, o que os outros se comparar. Não querer no sentido de inveja, de, eu vou te. Não é isso, mas, pô, tem um cara lá na Globo, pô, o cara também tá na Globo, entendeu? Não tá errado. Mas às vezes o estar na Globo não é tão bom assim quanto a gente acha. A gente vai descobrir quando a gente for. Quero ter essa experiência um dia, lógico que eu quero. Não vou mentir, não sou hipócrita. Mas será que não tem outras coisas que podem te fazer mais feliz, né? Às vezes viver de uma maneira mais simples,
às vezes tomar um café sem açúcar de manhã, com aquela canequinha eu tenho aquela canequinha de metal, né, de ferro. Fala, pô, cara, será que, né, sei lá, às vezes sair um domingo de manhã, narrar um jogo para os caras da várzea, depois os caras assistirem e tal, você vê ali a vibração dos caras, todo o momento que eles estão vivendo, é uma questão muito pessoal e muito particular, né? Mas, assim, eu acho que é uma mensagem que nós podemos deixar, né, como profissionais da área, de que, cara, o sucesso, a realização, ela é muito relativa, né, Marcelo? Não, e até em cima dessa questão, tu já me pedisse lá no começo, né? Meu irmão é deficiente visual, né? Meu irmão perdeu a visão aos 16 anos. Hoje ele é de 92, deixa eu fazer o cálculo aqui, dá 28 anos. Então está 12 anos sem enxergar o mundo. Mas hoje ele é pós-graduado, escritor, ele faz de tudo. E uma dessas de fazer de tudo é justamente ir a jogos de futebol. Então, sempre que possível, quando sobra uma brechinha, a gente leva ele para o jogo de futebol, e daí vem aquilo que tu disseste, da descrição, né? Porque o que acontece? Eu também, como narrador, tu não descreve tudo, tá? Porque tu tá com o lance correndo ali. Mas no momento que eu sento na arquibancada, do lado do meu irmão, aí tu se coloca no lugar dele, e quanto mais informação ele tiver sobre o ambiente onde ele está, melhor. Então ele senta na arquibancada e eu boto um fonezinho de ouvido nele e o narrador conta conforme tem que contar. E junto a isso ele tem o outro ouvido livre, e ele escuta muito bem, porque ele aguça os outros sentidos. Tu vai descrevendo o ambiente onde você está. Ó, do lado esquerdo tem um mascote pulando que nem um louco. Abaixo de ti a torcida está fazendo muita festa. E o bacana é que conforme tu vai descrevendo o lance, tu descreve antes do jogo, né? Ó, o time B vai atacar para frente, o time A vai vir de lá para cá. E isso ele já vai sentindo. Esse tipo de norteamento o narrador não dá para ele, né? E é bacana porque às vezes parece que ele está vendo o jogo, porque se a bola está vindo pelo lado esquerdo, ele já vai virando a cabeça para lá para procurar o lance. E quando a bola vem para o centro da área, ele já vira a cabeça também porque ele está sentindo que a bola está ali. E a emoção maior é quando dá o gol. Pô, imagine você estar num estádio com 50 mil pessoas, você sentindo o ambiente, mas você não está vendo. Mas você sabe que a coisa está chegando perto. E quando dá a explosão do gol, o sentimento que para nós a gente viu, imagina para quem está lá só sentindo, né? Só sentindo. Então, essa experiência com o pessoal de deficiência visual, eu me sinto emocionado falando meu irmão. E imagina você que, como você disseste, tinha 40, 50 deficientes visuais no mesmo ambiente e você era o contador da história para eles e certamente o pessoal se emocionou junto. Então, essa ligação é bacana demais. E foi assim, como eu contei para vocês ontem, né? Foi uma coisa que eu nem estava esperando, foi de um dia para o outro. Eu tive que ler um livro na madrugada para poder entender um pouco a audiodescrição, que é uma arte espetacular, né? Eles fazem, essa empresa A Ver com Palavras, eles fazem audiodescrição de peça de teatro, de musicais, de danças, né? De balé, sabe? É um negócio assim, cara, que é uma arte mesmo, né? Espetacular. Eles fazem muito audiolivros e tudo mais, né? E Maurício, é um pessoal que deveria ser muito mais valorizado, né? Porque eles Sim, trabalham na sombra para ajudar quem não consegue, né? E é bom falar deles também. Né? e são assim, pessoas extremamente capacitadas, né? Pessoas que têm você percebe o comprometimento, né? A questão da preocupação mesmo, né? Porque eles promovem uma inclusão social, né? Através do trabalho deles, né? E é o que você falou. Tem gente que nem sabe que isso existe. Nem sabe.
Nem sabe que isso é uma coisa que existe, né? Ah, existe isso? Existe. Então, assim, eles estavam até. Eles não, mas uma época se tentou fazer isso com o estádio de futebol. Teve o caso, eu não vou lembrar o nome agora daquele menino e da mãe que foram lá do Do jogo do Palmeiras, né? Palmeiras, né? Ah, Foi eu não pra lembro, FIFA receber. infelizmente, me desculpe aí eu não lembrar, que eu não guardei o nome dela e dele, mas eu sei quem são e eles receberam um prêmio lá na FIFA. A mãe fazia esse trabalho que você, né, fez com o teu irmão e tal. Então, assim, a gente não tem dimensão, eu falo muito isso para as pessoas, a gente mexe muito com a emoção das pessoas, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa que o cara se ofende, que você falou do time dele, e o cara não gosta mais de você. Às vezes a gente usa uma palavra, às vezes a gente usa um tom de voz, a gente faz uma brincadeira, a gente pode ofender a pessoa, e a gente não tem muito noção disso, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter também na nossa profissão, que é aquilo que eu sempre falo, né? Tem que sempre respeitar quem está assistindo, né? Eu sempre primei por isso no meu trabalho. Cheguei a dar algumas deslizadas, sim, já errei também, já pedi desculpa e tal, mas é uma coisa que eu sempre me preocupei bastante, porque às vezes a gente perde o tom, né? Perde a mão, sem saber que está perdendo. E a gente não está na pele, porque tem um amigo meu que sempre fala, quem apanha que sente, quem bate não sente nada. Uhum. Quem apanha vai lembrar sempre que apanhou, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa, então tem que tomar muito cuidado com isso. E levando em consideração esse público, que é um público que a gente ignora, né? De certa maneira. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu contei também para vocês que tem um amigo meu, Diego, se bobear ele vai ver essa gravação aqui. Ele é lá do Rio de Janeiro, flamenguista, e ele sempre fala comigo direto. E uma vez ele mandou uma mensagem para mim, quando eu estava narrando basquete, NBA. Ele me procurou, mandou uma mensagem, pediu para eu seguir ele no Twitter, para dar aquela mensagem pessoal, né, que um tem que seguir o outro. E ele falou para mim, falou: olha, Maurício, eu sou cego e tal, eu acompanho sempre as narrações de vocês, eu adoro o teu trabalho, mas você poderia descrever um pouco mais, né? E nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe, assim, tipo, porque a narração de televisão não é descritiva, né? Ela é como eu brinco, ela adjetiva o jogo, né? Ela é superlativo, é abaixar a bola quando a coisa não tá legal. Então, você sempre dá uma qualidade ali pro jogo, pra jogada. Ah, foi bom, foi ruim. Então, é muito complicado, né? Então, você não descreve, você não tem aquela preocupação. E eu passei até a descrever um pouco mais por causa disso, quando ele falou isso comigo, né? Porque eu falei, olha, até comentei com a minha mulher, né? Falei, poxa, nunca parei para pensar sobre isso, né? É uma coisa engraçada isso. Aí eu conversei com ele e tal. Aí eu falei, mas o que você quer exatamente, né? Porque eu não posso fazer igual rádio. Ele falou, não, por exemplo, quando o cara vai dar enterrada, a gente às vezes escuta o barulho do cara batendo lá a bola na tabela, né? Enterrando. Ele falou, pô, mas aí você fala enterrada, fala se o cara subiu muito, se não subiu, se foi violento. Ele falou, aí ele falou, não, quando for o arremesso lá de trás, de três, isso aqui, você descreve o arco que a bola faz, olha só, né? Mexe muito com o imaginário, né? Imaginário. E a gente não tem muito essa percepção, porque a pessoa que não enxerga, ela se pauta num jogo de futebol, qualquer transmissão, na transmissão de rádio, né? É o que eles têm para poder. E nem sempre o rádio também descreve como eles gostariam. Fica faltando alguma coisa. Foi essa orientação que eu recebi, né? De um senhor que é o consultor lá da empresa, né? Para eu poder fazer esse trabalho. Que ele falou para mim, eu já te conheço. Narra do teu jeito, só que tenta descrever mais e se puder interagir, interage com o pessoal. Eu comecei a interagir e tal, ficou legal, ficou bacana. Eu penso muito assim, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um trabalho social mais para frente para descobrir novos talentos da narração, ou pelo menos, se eu não descobrir, ainda não tenho exatamente o modelo, mas eu tenho essa vontade. Agora eu não tenho condição de fazer, mas uma hora eu vou fazer. E eu quero dedicar tempo a isso, por exemplo, não é para chegar lá e só descobrir,
mas é para mostrar, às vezes, um caminho para uma criança carente, que não tem muita perspectiva na vida. Eu nunca falei isso para ninguém, estou falando aqui com você, tá? Ninguém sabe Bacana. disso. E eu tenho essa ideia, sabe? Por exemplo, não sei se é assim é o modelo, mas se alguém estiver assistindo aqui e quiser fazer também, eu não quero ter ideia exclusiva para mim, não. Se disseminar, se cada um fizer um pouquinho, já tá bom. Por exemplo, vai numa comunidade carente, leva lá um televisor, uma tela, um computador, enfim, liga microfone numa caixa, vai alguém junto, um sonoplasta com uma mesinha, com os efeitinhos bonitinhos e tal, e põe um menino para narrar, põe uma menina para narrar, para fazer reportagem, um jogo que é de um time que eles conhecem, regional lá, não sei, ou um time nacional, enfim, seleção brasileira, e faz um trabalho lá com eles uma vez por semana, sabe? Numa escola, pode ser, sei lá, no centro comunitário, né? Eu tenho essa vontade. Aí grava, depois tira a cópia, não sei, do DVD, não sei se eles também conseguem assistir dessa maneira, mas pelo menos a escola consegue passar de novo lá a brincadeira que eles fizeram, né? Grava com 2 câmeras, de celular mesmo, né? Sim. Uma, eles fazendo o trabalho para eles se verem fazendo, né? Que isso é muito legal. A pessoa não tem noção de como ela faz, né? Eles se verem e depois uma outra mais voltada lá pro sentido da imagem e a narração deles mesmos, sem se ver, né? É como se eles estivessem narrando. Então, assim, eu tenho vontade de fazer isso, um dia eu vou conseguir, se Deus quiser. Estou me estruturando para isso. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem dimensão de quanto a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Não é verdade? Exato. É um caminho que nem você falou lá. Quando eu cheguei lá, eu tive esse feedback que não foi tão legal lá no Sport TV e tal. Mas é aquela história, né? Na minha modesta opinião, tá? Eles podiam ter treinado vocês para narrar em televisão. Entendeu? Não Sim. precisava chegar lá e já excluir todo mundo. Podia fazer um treinamento de, sei lá, algumas semanas aí, 15 dias, preparar vocês, passar todas as dicas do que eles queriam, o padrão que eles queriam, e vocês iam fazer o teste de outra maneira, né? Porque aí, Exato. entendeu? Eu acho que isso não para mim, o caminho seria esse. Eu sempre falo, se a gente tivesse nas emissoras de TV uma pessoa, eu não estou pedindo emprego não, mas se a gente tivesse na emissora de TV uma pessoa que tivesse capacidade de avaliar e de treinar os profissionais para se criar um padrão, claro que cada um seguindo o seu estilo, tudo ficaria melhor, entendeu? Só que ninguém pensa nisso. O cara chega pro cara lá, às vezes o cara nem está preparado para narrar, que nem aconteceu e tal, mas isso acontece em emissora grande também, às vezes. Às vezes bota o cara na fogueira, o cara se queima, entendeu? Você perde um talento ali, que é um talento, cara, que você podia ter trabalhado. Às vezes o cara comete um erro, 2. Hoje em dia, a rede social, os caras estão mais preocupados em descer a linha em você do que te elogiar, né? Então, o que acontece? É uma questão de você olhar e falar assim, pô, custava ter dado um pouco mais de atenção pro cara, né? Às vezes é um estudante de jornalismo, é um cara que está começando, que está assustado com o que aconteceu, sabe? E os caras já não querem saber, cara. É paulada e vai, já não serve, todo mundo vira descartável. Então é muito disso. Que o mundo está muito imediatista também hoje, né? Não só na nossa questão, mas em todos, né? É tudo para ontem. E isso impede que bons profissionais às vezes apareçam, porque às vezes é só dar uma lapidadinha e tu encaixa o cara. Hoje, com esse cancelamento que existe, principalmente das redes sociais que comentaste, um deslize pode jogar o cara fora. E não é assim, nós não somos descartáveis, nós somos aperfeiçoáveis. Voltando lá em 2014, se eu olhar hoje, possivelmente eu não estava preparado mesmo. Possivelmente não estava preparado. Mas o que aconteceu? Eu não recebi nenhum tipo dá uma procurada nisso. Quem sabe se tu fizer um curso assim, não, então eu fiquei 5 anos trabalhando numa coisa que eu gosto, que é o rádio também, porque se falar mal do rádio eu brigo, briga na certa.
e foi surgir lá em 2019, foram 5 anos depois que foi surgir algo. Então, ou seja, eu comecei em 2011, 2014 eu tive uma oportunidade, e 2019 que foi surgir a segunda oportunidade de eu me aperfeiçoar, sabe? Então, e agora eu vejo que muitos estão vendo que há necessidade de aperfeiçoamento e a necessidade de se ofertar esse tipo de serviços. E isso é bacana, eu gosto disso porque daqui a um pouco vai dizer, Marcelo, mas tu não precisa. Sempre precisa, sempre tem alguma coisa para tu dar uma melhoradinha. E a outra coisa, para quem está nos ouvindo, quer entrar nesse meio, gente, escutem e não se ofendam, porque normalmente quem está querendo te dar a dica é quem vai te ajudar. Quem tá, pior é aquele que não dá nem bola para ti. Aquele que chega e diz, faz desse jeito que esse aqui vai ficar melhor, ele não está querendo ter o mal, ele não está querendo te queimar, ele está querendo te ajudar, porque os dois... Eu sempre digo assim, rádio principalmente, rádio são 6, 7 pessoas. São 6, 7 pessoas. Tu acha que eu vou querer queimar o meu repórter para deixar a minha transmissão ruim? Não, eu quero que o repórter venha redondo, que o comentarista venha redondo, que o plantão venha redondo, para que eu chegue no final do jogo e diga assim, cara, foi redondo, não sei qual foi a audiência, mas a gente vai tranquilo para casa. E isso que é bacana, cara. E hoje há uma dificuldade disso, as pessoas têm medo de orientar, porque daqui a um pouco pode ser mal interpretado. Isso não deveria acontecer, deveria ter essa orientação, e as pessoas também têm que querer escutar. Tem que querer escutar porque é difícil. Que nem tu disseste, em 2014 o pessoal foi um pouquinho enfático. Bom, foi um pouquinho enfático, mas eu absorvi, respirei e fui procurar. Claro que não veio logo, mas a questão de buscar o aperfeiçoamento ela existiu, e até hoje eu não me sinto pronto, e eu vou buscando mais, e se alguém me disser, Marcelo, você está pronto, eu vou dizer, beleza, estou pronto para você, mas para mim eu quero mais e mais. Então isso tem que ser feito também. Não, e tem outra coisa, né? A gente tá lidando com o sonho da pessoa, né, cara? É muito delicado isso, entendeu? Eu não sou ninguém para chegar para uma pessoa e falar assim, cara, não dá, você não vai para frente. E eu não tô falando isso porque eu dou aula, tem curso, não é isso não. Porque eu não sei, cara. Daqui 5 anos, quem disse que esse cara que eu tô achando que hoje não tem condição não vai ser o Galvão Bueno? Tivemos exemplo ontem, né? Tivemos exemplo ontem que o Everaldo saiu da Jovem Pan porque não podia narrar Fórmula 1. Ontem ele deu um show na Globo, que é a maior emissora, é o ícone de transmissão de Fórmula 1 no mundo. E o cara estava lá e deu um show. Então, é isso que tu disseste. Não dá para chegar numa hora e querer dizer que não, né? E outra, né, cara, a gente... eu acho que a gente não tem esse direito, sabe? A gente tem o direito de, por exemplo, dar um conselho, dar um toque, mesmo que a pessoa não goste no primeiro momento, sabe? Mas, por exemplo, chegar e falar assim, olha, cara, você quer ser narrador? Quer. Então você precisa fazer isso. Você ainda está longe. Mas vai, cara, tenta. Que é uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem vontade, cara. Então faz, Agora, se chegar lá na frente, você perceber que não dá, ok. Não se frustre, não se arrependa porque você tentou. Agora, deixar outra pessoa chegar para você e falar que você não pode, aí é sacanagem, cara. Aí não tá certo, entendeu? E assim, a gente daqui a pouco vai terminar. Tá chegando, acho que no final, já tem mais uns 7, 8 minutos. Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa transição tua de rádio para TV, né? Porque nem sempre todos os narradores conseguem ter essa transição de uma forma mais tranquila, ou então não consegue se adaptar. Eu estou com 20 segundos restantes. Então tá. Então beleza, mas tá tudo certo. É que eu achei que tinha mais tempo. Tem só mais 15 segundinhos. Então tá, agradecer obrigado, demais. Vamos lá. Escreve um comentário aí depois. Já mando. Da transição. Tchau. Tá bom.